Você é mais que bem-vindo ao meu canal. Olha, eu estou aqui num ambiente caseiro, não há nada de profissional e não tem acústico e talvez você escute algum barulho externo e eu espero que isto não atrapalhe na condução do vídeo. Bom, hoje eu quero desenvolver o seguinte raciocínio. Se no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, diz que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, por que há cristãos doentes? Afinal, Jesus levou ou não levou as nossas enfermidades? Após a vinheta, eu voltarei para conversar com você sobre isto. E não esqueça de deixar o seu joinha se este vídeo te for relevante. Também considere se inscrever em nosso canal, caso não seja, e ative o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. E também compartilhe com pessoas que possam necessitar deste esclarecimento. De início, o que precisamos entender é que o Messias seria conhecido pelas suas credenciais. Em outras palavras, quando o prometido por Deus se apresentasse, as pessoas identificariam que ele era o Messias por meio das evidências reveladas no Antigo Testamento. Por exemplo, ele nasceria de uma virgem. Ele seria descendente de Davi. O seu nascimento seria na cidade de Belém. E ele também curaria os enfermos. Assim, o profeta Isaías identifica como credencial do Messias o fato dele levar as enfermidades do povo. Agora, o que acontece é que, quando alguns leem o versículo, interpretam o verbo levar, dando a ele o significado que a Bíblia não dá. Levar não quer dizer que levou para sempre, no sentido de não ficar mais doente. Levar não significa que as enfermidades estariam resolvidas e não se veria mais alguém doente. Levar significa que os enfermos que o procuraram foram curados por ele. Ou seja, quando Jesus curou os enfermos, ele cumpriu a credencial revelada pelo profeta Isaías. Fica fácil entender isto se a pessoa não trouxer expectativas humanas para o texto, comprometendo assim o ensino do profeta. Veja 4 discernimentos necessários e esclarecedores ao analisarmos esta questão. Primeiro discernimento. As pessoas que foram curadas por Jesus voltaram a ficar doentes. Como sabemos disto? É que elas não estão aqui entre nós. Elas morreram. E se morreram, é porque o físico morreu. Em outras palavras, elas ficaram enfermas. Para elas, a cura de Jesus foi perfeita naquele momento, mas não perfeita no sentido de que de maneira alguma não enfrentariam outras enfermidades. Segundo discernimento, você não verá, no Novo Testamento, um cristão sendo curado pelo dom da cura. Epafrodito, Timóteo, Paulo e outros ficaram doentes e não foram curados por qualquer ato miraculoso dos apóstolos. Ato este que foi concedido pelo Espírito Santo a eles. E por que isto? É que o dom de cura era sinal para que os incrédulos cressem que em Jesus se cumpria a credencial da cura dos enfermos. Quem precisava de sinais eram os incrédulos e não os cristãos. O dom nunca teve a intenção de curar cada cristão, mas de autenticar o apostolado e para que os descrentes crescem em Jesus como Messias por meio dos sinais. Terceiro discernimento. A profecia de Isaías 53:4 já foi cumprida. Veja o que nos ensina em Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Nos diz assim: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Então levaram endemoniados a Jesus. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos. E o texto continua. E curou todos os que estavam enfermos. Agora veja o que o texto nos ensina. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Veja, toda a profecia bíblica se encontra num desses estágios. A profecia
já se cumpriu, está se cumprindo ou se cumprirá. A profecia de Isaías 53:4, segundo a Bíblia e não segundo o pastor Marcelo, não está se cumprindo, já foi cumprida. Algumas pessoas, por não entenderem isto, nutrem expectativas pessoais e, ao ficarem enfermas e não serem curadas, simplesmente abandonam a fé. Cuidado para não ter expectativa além da que corresponde com a palavra de Deus. Quarto discernimento, e eu quero fazer algumas perguntas. Deus ainda cura? Sim, Ele cura. Há testemunhas? Sim. Há base bíblica para orarmos implorando a cura de Deus? Sim. Devemos orar por todas as nossas necessidades, inclusive quando estamos enfermos. Contudo, vale perguntar: Deus cura a todos? E Ele cura sempre? Ou seja, Deus curou a pessoa hoje e a curará sempre de qualquer outra enfermidade? Evidentemente que não. Pois se fosse assim, a vida eterna já seria na Terra. E não é este o plano de Deus dentro da cosmovisão bíblica. O cristão falece, apesar das orações dos familiares e também da igreja. É falta de amor de Deus? É o não cumprimento da profecia de Isaías 53:4? De maneira alguma. O que precisamos entender é que a morte de Jesus Cristo foi suficiente, perfeita, eficaz e salvífica para garantir a eternidade. Ali, na eternidade, com Deus, não haverá qualquer enfermidade, nem tristeza, clamor ou dor, para todo aquele que se arrependeu de seus pecados e que recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Entenda, o que foi cravado na cruz foram seus pecados, se você crê, e não as suas enfermidades. Obrigado por você me acompanhar até o final do vídeo. Deus abençoe você. Escreva nos comentários o que você entende sobre este assunto. E se este vídeo foi saudável para você, se ele foi relevante, dê o seu joinha e se inscreva no nosso canal. Ative o sininho caso você ainda não tenha feito isto. Deus te abençoe. Obrigado e até o próximo vídeo.